Uma grande tempestade se aproxima. Uma grande tempestade se aproxima, e só resistirão aqueles que estiverem firmemente alicerçados em Deus, em oração constante, no Santo Rosário da Mãe de Deus. Para subsistir neste tempo de provação, ou você será um homem de oração, uma mulher de oração, ou não irá resistir. Estamos nos aproximando de um período de grande tribulação. Existe um estado totalitário, uma autoridade não religiosa que quer nos obrigar a aceitar sua vontade. Não obstante, nossa consciência quer fazer com que nós nos adequemos à sua agenda. Se o Estado pode, a partir da sua vontade ou da vontade de alguns iluminados, fazer aquilo que bem lhe aprouver, não obstante a contrariedade da nossa consciência e da nossa vontade. Eu pergunto, e quando o Evangelho se tornar crime? E disso não estamos distantes. Isso não é teoria da conspiração. E quando ser católico se tornar contra a lei? Se você continuar sendo católico, você perderá seu emprego. Você não poderá educar os seus filhos na fé católica. Você pode dizer, isso não vai chegar a acontecer. Isso já está acontecendo. Ouse um pai, em alguns países do mundo atualmente, ensinar aos seus filhos que a prática homossexual é pecado. Eles perderão a guarda dos seus filhos, porque estão incutindo ideias homofóbicas nos seus filhos. São coisas que nós ouvimos e dizemos, mas isso não vai acontecer. Não sejamos ingênuos, isso já está acontecendo em outros países. Por que não chegará a nós? Ouse um pai dizer, meu filho, a ideologia de gênero é má. Um cristão, um católico não podem aceitar isso. Esse pai será acusado como um criminoso, porque está deturpando a mentalidade daquela criança, e pais estão perdendo a guarda de seus filhos. Percebemos que é um estado totalitário que vai arrancando a nossa liberdade, seja por valores, incutindo-nos antivalores para que aceitemos goela abaixo. A maioria dos padres e bispos estão cegos, surdos e mudos. Parece que estão anestesiados. Não estão percebendo que desde o Concílio Vaticano II, o inimigo entrou dentro da Igreja Católica e deu a liberdade para modernizar. O próprio Papa Paulo VI disse, a fumaça de Satanás entrou na Igreja. Continuou o Papa dizendo, acreditava-se que depois do concílio viriam dias ensolarados para a história da Igreja. Infelizmente vieram nuvens de tempestade e de escuridão, de busca, de incerteza. Tentamos cavar abismos em vez de preenchê-los. O Concílio Vaticano II abriu a porta para o inimigo entrar, dançar e rolar. Ele fez os padres virarem as costas para Jesus. Fez os padres tirarem as vestes, a batina. Fez os padres darem a Santa Comunhão na mão, onde as partículas caem no chão e são pisoteadas pelos fiéis. O inimigo fez os padres e bispos retirarem o sacrário do centro das igrejas. E agora, com esse falso ecumenismo, estão unindo a Igreja Católica com todas as seitas, dizendo que todos irão se salvar. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de tempos difíceis. Nós estamos dispostos a perder algo por Cristo? Estamos dispostos a sofrer por Cristo? Porque dias muito difíceis virão. É só analisarmos os sinais dos tempos e ver que situações cada vez mais contrárias aos cristãos se aproximam. Preparai-vos, levantai-vos, soldados de Cristo. Vamos nos preparar espiritualmente. Precisamos estar dispostos a entrar numa batalha para não negociar os nossos valores, a nossa fé. Porque isso chegará a nós. Já estamos vendo os primeiros sinais.
Você pode dizer: sou muito fraco, fraca, não darei conta. Mas nós, por nós mesmos, não daremos conta, não conseguiremos resistir. Não tenhamos dúvidas, a nossa fé será criminalizada. O Evangelho será criminalizado. Defender posturas do Evangelho será crime. Os nossos livros não serão mais editados, porque será crime. Serão livros criminosos. Por quê? Porque ensinarão realidades totalmente contrárias aos ideais e aos valores do mundo que está sendo construído. Um mundo não apenas sem Deus, mas um mundo contra Deus. Um mundo em que toda a diversidade é permitida, mas não o cristianismo e seus valores. Você pode aceitar todos os outros valores, desde que não sejam os valores de Cristo. Isto é um ódio a Cristo, ódio aos cristãos, e nós não somos inocentes. Nós sabíamos que se no decorrer da história houve sistemas contrários a Cristo, nós sabíamos que no fim dos tempos, sistemas mais fortes contra Cristo se levantariam e o anticristo também. A Nossa Senhora já nos alertou, dizendo que chegaria esse tempo onde a cruz e o rosário seriam o nosso escudo. Já foram ganhas diversas batalhas através do Santo Rosário. Precisamos suplicar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e rezar o Santo Rosário. Que Ele nos encha com sua graça, que Ele nos faça homens e mulheres fortes, que Ele aumente a nossa fé, que Ele coloque em nossos corações a têmpera dos mártires que estavam dispostos a perder tudo, mas não perder a sua fé. Estavam dispostos a perder tudo, mas não perder a sua união com nosso Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que Deus não nos faz desejar o impossível. Deus não suscita desejos irrealizáveis no nosso coração, de modo que, se Ele desperta em seu coração esse desejo de: meu Deus, eu quero ser fiel a Ti, hoje e quando os tempos difíceis chegarem. Senhor, eu quero Te amar acima de todas as coisas. Senhor, que Tu sejas a minha maior riqueza. É Deus que está despertando em seu coração esse desejo, porque você, por você mesmo, é incapaz de desejar isso, e Deus não suscitaria um desejo irrealizável. Precisamos confiar na providência de Deus, recorrer ao Senhor. Senhor, faz-me santo, santa. Precisamos suplicar a graça de Deus dizendo: Senhor, dá-me a Tua graça para que eu não Te abandone, para que eu não me acovarde, para que eu não fuja de Ti com medo da Tua cruz, para que eu não negue a minha fé diante das dificuldades do mundo. Que nós possamos resistir e perseverar na nossa fé, mesmo que os ventos sejam contrários. Por isso que Deus nos enviou um profeta, Pedro II, de Santa Catarina, que desde 1972, Jesus e Maria Santíssima vêm nos alertando e preparando, através do livro, a palavra viva de Deus para esses dias difíceis da grande tribulação. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.